Olá, aqui é a Rosana Vil do canal Tudo Simples. Continuando a nossa história, gente, que eu parei no Fusquinha, né? E aqui esse vídeo eu tô continuando, viu, gente? Vai ter o 1, 2, o 3, até dar pra contar toda a minha história pra vocês. Não liga não que eu vou chorar muito, eu vou ter muitas recordações. E eu sou chorona, tá? Então, ele mandou chamar alguém, aí veio esse povo no Fusquinha azul, que eu me lembro. Já era bem tarde, ela não tinha feito comida, ela não tinha me dado nada pra comer. Ele foi lá, pegou uns pão duro, botou dentro do saquinho e falou: ó, minha filha, você leva esses pãozinhos e aí você vai comer na estrada, porque a mulher não fez comida. Me abraçou, eu despedi dele, agradeci ele. Entrei naquele Fusquinha e fui pro Machado de volta. Eu tô resumindo a história, porque teve mais fatos, mais fases, né, aqui pra contar, mas eu vou resumindo pra não ficar tão grande, né, gente? E eu voltei pra lá, pro Machado de novo. Passando os tempos lá, os tempos, coisa de meio ano, não sei. Depois de ter ido para passar na mão de várias pessoas aí, e não ter ficado com nenhuma delas, eu conto mais as que marcaram minha vida, né? Porque até então tem umas que eu não lembro, da primeira família mesmo eu não lembro. Então as famílias que eu tô lembrando mais foi de Mãe Arlinda e dessa família, de Águas Vermelhas. Voltei pra lá, pra Machado. No Machado, fiquei um tempo lá com minha mãe, minha madrinha Jovina, morando lá, a gente plantava, eu ia muito nadar no rio, ela ficava com medo de eu me afogar no rio. A gente era boa nadadora quando era criança, viu? De mergulhar de tudo, subir em árvore, de cabeça para baixo, pulava de um lugar para o outro, danada que eu era. E ali era meu mundo, né? Minha infância era aquilo ali. E muito carinhosa com todo mundo, um pouquinho selvagem, né? Porque brincavam-se muito comigo, às vezes nessas brincadeiras tinha um pouquinho de maltrato, as coisinhas assim. Trabalhava, ia pra roça buscar mandioca, rapava pai mandioca, a gente ia fazer farinha na casa de farinha, mas não muito, nada muito. Era muito pequena, muito criança. Mas era um meio que eu gostava, roça, fazenda lá. E fiquei lá um bom tempo, tinha os filhos dela, tinha o meu padrinho, que não sei se era Joaquim também o nome dele. Tinha um padrinho, eu chamava ele de padrinho, que era o filho da madrinha Jovina. E ele era meu padrinho, eu amava ele era muito legal comigo, muito bacana também. Também tinha uma fazenda dele, eu sempre ia pra lá pra comer requeijão, tomar sopa, porque eles faziam muito requeijão. Eu ia muito lá, até então depois que eu fico com 12 anos, mais ou menos, eu fui lá visitar eles, e aí fui na casa dele, desse meu padrinho, irmão também de paixão, não sei se tá vivo também, não fui lá mais, gente, não sei mais da vida de ninguém ali naquele lugar. E enfim, aí voltei pra lá. Uma época foi um pessoal fazer escola, o governo pagava pedreiros, né, mestre de obra, para ir para lá, para as zonas rurais, fazer escola, que naquela época a gente chamava de grupo. E assim foram. Lá eu conheci o meu pai que me pegou para criar. E era Antônio o nome dele. E minha mãe Maria. Eu não sei se ele conversou com ela, não sei como é que foi dado esse negócio, essa negociação, mas ele foi com os filhos dele, o Jorge, o Carlos, tudo eu chamava de tio, gente, meus irmãos me chamavam de tio, me botaram pra chamar de tio. Manuel, esses irmãos que foram trabalhar lá. E aí eu fiz amizade, eu era muito amizadeira, eu não aguentava, a pessoa já tava ali rindo, fazendo amizade. Eu sou muito carinhosa, eu era muito de conversar, de fazer amizade, de a pessoa gostar de mim, pra gostar de mim, aquela coisa assim, né, puxar assunto. E eu corria pras roças, ia arrancar caboclo de melancia, sabe, esse camburezinho de melancia, enchia o saco, vinha arrastando esse saco pra dar pra eles.
Eu gostava de presentear, ia lá, que eu tinha sabonete, alguma coisa, eu ia lá, levava pra eles. Então eles criou aquela amizade comigo. O Jorge, meu irmão, me botava assim na carcunda dele, brincava comigo. Então criou assim um laço, né, um elo. Só que esse meu pai via que eu era maltratada naquele lugar. Era deixada, esquecida, assim, né? E era assim que eu via, gente. Se não era assim, me perdoe, mas eu me via assim e era assim que acontecia. E eles começaram a ver isso. Minha madrinha viajava, sumia, eu ficava lá, meio desnorteada. Às vezes ficava assim com medo também, porque tinha que fazer. Quem me ensinou a fazer arroz a primeira vez foi um homem, gente, que foi lá limpar a roça da minha madrinha. E aí ficou com fome também, aí me ensinou. Eu botei um banquinho, subi no fogão e fiz arroz. Meu primeiro arroz, quem me ensinou a fazer foi um homem. Da janela, ele não entrou na cozinha, ficava da janela me ensinando, faz isso, faz aquilo, e eu ia fazendo, e ele comeu arroz, eu e ele comemos arroz. Só uma recordação aqui, um fato. E aí, meu pai, esse pai que me criou, começou a ver aquilo, né? E aí ele falou assim, pediu eu pra ela, né? Quando ele foi pedindo, na hora, instantaneamente, ela, leva, Antônio, leva essa menina pra você, não sei o quê. E ele levou. E eu fui, toda contente, né? Eu gostava deles, gostou de mim. Fui muito feliz pra lá. Fui toda doentinha, era cheia de machucado, de pereba. Tinha uma doença no meu olho chamada, na época a gente chamava de dordói, mas é aquela que mela o olho, que eu esqueci o nome. E eu fui assim, eu não aguentava abrir o olho assim para ver luz, que doía meu olho e tudo. Eu cheguei muito doente lá na casa, né? Desse meu pai, da mãe Maria. Chegando na casa, nossa, minha irmã Cida, minha irmã Cida, te amo, minha paixão. Ela já veio com aquela alegria, me pegou no colo, ó, eu sou sua tia Cida, e até pouco tempo eu chamava de tia Cida. Aí eu parei de chamar, falei, minha irmã, vou chamar de Cida, Cidinha, mas ela reclama porque eu não chamo mais de tia. E ela me botou no colo e já me adulou, e aí eu já fiquei toda, que eu adorava um carinho, adorava um carinho. E aí o marido era noivo dela, disse que era meu tio, que era meu cunhado Dete, tio Dete, amo também, meus amores. E me abraçaram, me deram carinho. E minha mãe, os outros irmãos tudo, só que assim, gente, eu já era uma pessoa já escaldada, sabe aqueles gatos selvagens que de muito maltratar, ele acaba criando garras e querendo se defender de tudo, assim, falar uma coisinha que... Então eu mordi gente, pintei e bordei. E foi assim. Criaram um pouquinho de resistência comigo. Mas a minha essência era ser boa, era amor, era carinho. E a minha essência ficou até hoje, que é essa. Então a minha revolta era por conta do vai e vem, fica, não fica. Até hoje eu tenho um trauma. Eu tô no canto e alguém fala você tem que ir embora, não dá pra ficar aqui. Aquilo já me dói, sabe? Eu falo, poxa, é como se eu estivesse sendo expulsada daquele lugar e me recorda lembranças de que eu não ficava em casa nenhuma, que sempre me mandava embora, sabe? E isso criou trauma em mim. E falar disso é um pouco de libertação. E esse trauma assim estranho, né? E tanto que hoje eu prefiro ter meu canto, porque ninguém me põe mais pra fora. O canto é meu, eu mando e desmando. Ninguém me põe mais pra fora. Não, você não vai embora, eu não te quero mais, tipo assim. Então, assim, eu criei esses traumas. Um desses traumas é isso. Às vezes ninguém sabe, mas sempre carreguei esse trauma na minha vida. Enfim. E morei, mas essa mãe, tadinha, quando eles me pegaram pra criar, também não tinha condição. Era um povo humilde, pobre mesmo, assim, né? Eu lutava, trabalhava, ganhava vida. Trabalhando, meus irmãos tudo trabalhadores, né? E o que eles não podiam me dar muito, mas me ensinou a lutar, né? E eu aprendi também, eu falei, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que lutar pelas minhas coisas. Aprontei muito, criança pronta. E, enfim, amo de paixão, Mãe Maria, te amo, viu, mãezinha? Aprendi muita coisa, não é que ela me ensinou muita coisa, eu aprendi mais com os outros, eu fui trabalhar cedo nas casas dos outros pra
acho que mais ou menos com uns 11 anos. Com os 9 eu ia lá aprender, mas com uns 11 anos já comecei a olhar filho dos outros, a cuidar de uma coisinha que essas pessoas me ensinavam a fazer as coisas. Pra me ajudar, né? Pra mim comprar minhas coisinhas. Enfim. Foram pessoas na minha vida especiais, né? Que eu só tenho a agradecer por ter passado por eles ter cuidado de mim, né? E logo eu conheci um rapazinho, foi meu marido, a gente não casou assim, casou no padre, Nordélio Petinga Lima. A gente morou junto, veio morar aqui em São Paulo um bom tempo. Nunca deixei de procurar minha família, sempre tem querendo assim, não é que eu procurava, eu orava pra minha mãe, eu orava, né, se tivesse minha mãe, essas duas irmãs que eu só sabia delas, sempre orando pra Deus proteger, pra estar em bom lugar. Orava, reclamando com Deus, por que eu não conhecia, por que eu não ia conhecer, parecia que eu era indigente, que parece que esse documento meu era falso, porque eu não achava ninguém que o sobrenome viu. Não tinha condições também pra ir pra Paraná pra procurar. Nossa, pobre de maré. E eu não tive estudo, gente. Eu não vou... Como eu fui trabalhar, eu estudei pouquinho. Eu parei de estudar, acho que na terceira série mais ou menos, ou fui na segunda, não sei. Porque as casas que eu arrumava emprego, elas não me permitiam trabalhar. E eu não me permitiam estudar. Então eu não tive muita chance pra estudar. Ou era estudar ou era trabalhar. Como eu tinha que trabalhar, por meus pais também não ter muitas condições, eu optei em trabalhar, né? Mas foi bom, porque eu sei que estudo é muita coisa, mas a gente tem que sobreviver e aprender. Que mais? Então eu conheci esse rapaz novinho, a gente começou a se gostar, tal, ficamos juntos, tivemos uma filha, viemos para São Paulo tentar a vida, tentamos, construímos nossa casa, voltamos para lá, vivemos, casamos no religioso. O padre, né, não fala que não tem valor nenhum os casamentos, tudo bem. Mas vivemos muito tempo, né, quase 30 anos juntos. Não deu mais certo, me separei recentemente. Mas o que vivemos, criamos nossos filhos, aprendemos. Enfim. Nessa etapa aí, eu fui morar numa fazenda, pelo INCRA, para tentar ganhar uma terra. E lá eu orava muito, sem cessar a Deus, sempre orei, sempre fui na internet, sempre tentando procurar alguém com sobrenome Vil, minha família, mas não encontrava, não tinha jeito. Fui para essa fazenda, eu entrei um pouco em depressão, eu fiquei depressiva demais. Teve dias de eu tentar até me matar, porque não estava fácil para mim. Mas aí eu fui para essa fazenda. Meu marido conseguiu, eu falava direto que eu queria trocar a casa em um sítio, porque eu não queria ficar ali, eu queria ir pra uma fazenda. Eu achava que minha cura ia ser na fazenda por causa da natureza. E eu fui para essa fazenda. Cheguei lá, construí um barraco, barraco de lona, com as minhas mãozinhas aqui. Entrei no mato, tirei madeira, abri rocinha de foice. Gente, eu lutei. Eu sou minha guerreirinha, não tenho medo de luta não. Se tiver de fazer, nós faz. E fui pra lá, eu e meu filho. E meu marido ficava mais em Conquista, porque tinha uma enfermidade já diabético. E eu que ficava mais lá, ele ia de vez em quando lá, me via, depois voltava. Até eu descobri lá como guardar insulina e ele ficava lá um pouquinho mais comigo. Mas nisso, gente, eu não deixei de orar, sempre pedindo a Deus. Teve um dia que eu cheguei debaixo de um pé de árvore, assim, depois de tanta luta, de tanto cansaço. E eu falei pra Deus assim, Senhor, por que a minha vida é tão sofrida desse jeito? Por que eu não conheço a minha família? Porque eu tenho tantos sonhos, eu já tô com, nessa época acho que eu tinha uns 43 anos, se eu não me engano, e eu não conheço ninguém da minha família. Por que, Senhor? Eu orando a Deus debaixo de uma árvore, gente, eu carregando água assim, em balde na mão, parei assim, comecei a chorar e falar com Deus. Senhor, por quê?
que eu não conheço o meu povo. Eu queria tanto conhecer, né? Eu queria tanto sair dessa situação difícil. Eu já sofri tanto, desde pequenininha, de novinha, de mão em mão, de luta em luta, né? E eu enxuguei minhas lágrimas, chorei um tanto, enxuguei minhas lágrimas e subi, cansada, né? Bem cansada da luta, né? E aí esqueci, fiz essa oração lá pra Deus e me esqueci. Aí o meu marido foi pra cidade e eu fiquei lá e ele ligou pra mim também, eu sem querer ir, eu tava meio assim triste, né? Eu meio sem querer ir, depois acabou que depois eu fui. Aí cheguei lá, casa da minha sogra, né? Amo de paixão, minha ex-sogra linda. É ex, mas eu gosto muito dela, eu amo muito. E de uma hora pra outra, assim, eu estando lá, eu ia até arrumar casa lá pra ela e tal, aí eu mexi no celular. No que eu mexi no celular, essa história vai ficar pro próximo vídeo do celular, viu, gente? Já volto.